Amados, o título da palavra hoje é comportamento condicionado. Repita essa palavra. Provérbios 23, versículo 7. A palavra diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Outra versão, a tradução brasileira, diz: porque ele é tal, quais são os seus pensamentos. Eu vou pedir para você repetir após mim, que eu vou tentar fazer isso na primeira pessoa. Diga assim: eu sou tal como os meus pensamentos. Então, o que é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que as suas atitudes, o que você é, até onde você chegou, o que você alcançou, tem a ver com o seu modo de pensar. Agora, observe qual é o propósito de Deus. Quando você se converte, o Evangelho, nós temos que entender isso. O Evangelho é o segredo do já e o ainda não. Esse é o endereço que você vive. Diga assim: eu vivo entre o já e o ainda não. Você já está salvo. Você que aceitou Jesus, você que entregou sua vida a Jesus, ele garante, você está salvo. Amém? Mas você ainda não está morando no céu. Então, esse local é um local que faz com que você seja desafiado a viver embaixo da promessa, embaixo daquilo que você é potencialmente. E esse desafio faz com que você vença o fato de você ainda não ter chegado lá. Paulo diz: quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas, deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo adiante, eu sigo a carreira soberana, eu olho para o alvo. Amém, queridos? Então, o cristão é esse ser em movimento. Quando você se converte, você recebe de volta a imagem e semelhança de Deus que foi perdida lá no Éden. Como é que foi perdida no Éden, pastor? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória, da imagem, da semelhança de Deus. Ficamos parecidos com o príncipe da potestade do ar, aquele que atua entre os desobedientes e sendo ele o maior deles. Andávamos segundo o curso deste mundo e a natureza da nossa carne. Mas o Senhor, pela graça, nos alcançou. E quando Ele nos alcança pela graça, nos faz filhos. Segundo Coríntios 3,18, diz que todos nós, com o rosto descoberto, vamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, você já tem a imagem e semelhança de Deus. Amém? Mas você está sendo transformado de glória em glória na sua imagem. Então, você tem, mas você está desenvolvendo. Por isso que a palavra de Deus diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Como é que eu posso desenvolver a salvação se eu já sou salvo? É claro que ele não está falando como ele falou para aquele homem que estava na cruz ao lado de Jesus e que se arrepende e diz: Senhor, lembra de mim quando chegares no teu reino. E ele diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, se você morrer hoje, o Senhor garante que pela graça dele, porque você tem fé e você o recebeu, você não rejeitou, você já está salvo. Amém? Mas se você não morrer hoje, queridos, você precisa desenvolver a sua salvação. E você diz: como é que eu vou desenvolver a salvação? Eu vou ficar mais salvo? Será que à medida que eu for ficando mais salvo, eu vou ficar mais perto do trono? Não é isto. Isso é um pensamento. Acho que já deu certo, irmão. Muito obrigado pelo seu trabalho aí. Ainda tem irmãos aqui clamando com as mãos para cima. Tem aqui, querido, mais pessoas. Eu acho que a tiragem desse dia foi... Mas tudo bem, não tem problema não. Eu vou até ajudar vocês, posso? Nós temos um aplicativo agora. Aplicativo, você vai na Apple Store ou na Google Store e você coloca vida, espaço, com, espaço, vida. E você vai ter lá o aplicativo da igreja, você vai ver lá o nosso símbolo. E nesse símbolo tem o boletim, nesse aplicativo. A gente está fazendo todos os testes no Doral para ter todos os erros lá e todos os acertos lá. E brevemente vai estar aqui as versões de The Field e Companhia Limitada. Amém, queridos? Então vamos seguir adiante. Vocês estão comigo aqui ainda? Amém. Essas interrupções são importantes para saber se você está prestando atenção. Tudo isso foi combinado antes. A gente combinou: olha, deixa faltar um pouco de boletim, faz depois, entra para cá, vai para lá. Amém? Está tudo certo? Então, como eu estava falando com vocês, o tema da mensagem hoje é sobre... Não estão sabendo. E eu estava falando agora há pouco tempo sobre desenvolver a vossa
salvação. Qual é a salvação que eu tenho que desenvolver? Diga assim, é do meu caráter. A salvação que eu estou desenvolvendo aqui é aquela que me faz ser semelhante a Cristo. Quando eu morrer, por obra e graça do Senhor, eu serei semelhante ao Senhor no céu. Mas o desafio e a missão nossa é fazer discípulos aonde? É na terra. No céu não precisa mais de fazer discípulos, não é verdade? Então, como é que eu vou fazer discípulos se eu não sou discípulo? Então, o meu grande desafio é ser discípulo agora, aqui e agora. Amém, queridos? Mas isso é um processo, é um ato e um processo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da manhã, que ela vai brilhando mais e mais até ser dia o quê? Perfeito. Então, nós estamos nessa caminhada. Qual seria o ideal? Seria o ideal que nós tivéssemos um comportamento mental, um comportamento almático, um comportamento condicionado, que toda vez que acontecesse qualquer coisa conosco, seja tentação, provação, premiação, louvores ou críticas, nós tivéssemos uma reação condicionada semelhante a Jesus. Esse seria o ideal. Mas nem sempre ocorre assim. E por que nem sempre ocorre assim, pastor? Muitas vezes porque nos convertemos e sequer iniciamos o processo de reprogramação de mente. A Bíblia diz, você tem a mente de Cristo. Então você tem a mente de Cristo potencialmente. Mas existe uma briga na sua mente. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7 que havia uma briga, uma luta. Ele via a lei de Deus e ele dizia, a lei é boa. A lei é boa. Mas além da lei de Deus, existe uma lei nos meus membros. Nos meus membros. E essa lei dos meus membros, ela é ruim. Ao ponto de transformar a lei que é boa em algo que vai me fazer mal. Não porque a lei não seja boa, a lei é santa. Sou eu que sou enfermo, sou eu que sou vendido ao pecado. Então, o que ele diz é o seguinte, a lei chega ao ponto de ser didática, ensinar a pecar. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 7. É como quem diz assim, eu era uma criança e eu fui crescendo, eu fui aprender a lei. E na lei dizia assim, não adulterarás. E eu disse, mas o que é que significa não adulterarás? Ao aprender sobre adultério, entrou nos meus membros a possibilidade de um dia eu adulterar. A lei disse assim, não olhe, não deseje a mulher do seu próximo. Quando eu fui informado que havia a possibilidade de eu desejar a mulher do meu próximo, a lei dos membros do meu corpo receberam essa informação de maneira negativa, como se fosse um ensinamento. É isso que Paulo está dizendo. Você diz, e agora, pastor? É preciso que haja um romper. É preciso que hoje a gente saia daqui com um rompimento. Tem que haver algo aqui hoje diferente. Senão você vai ficar em Romanos 7. E o que é Romanos 7? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ao ponto de Paulo dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então é preciso passar para o capítulo 8. É preciso terminar o capítulo 7, quando ele diz que, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte. E quando ele entra em Romanos 8, ele diz, agora, pois, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não andam mais segundo a lei do pecado e da morte, mas andam agora segundo a lei do Espírito. Então, é apresentado uma terceira lei. Tem a lei das pedras, a lei dos meus membros, e agora me é apresentado a lei do Espírito. E essa lei do Espírito me libera, me liberta, tira as correntes. Porque o que é um comportamento condicionado? Comportamento condicionado você pode ter ele positivo e negativo. Por exemplo, eu creio que a maioria de nós que estamos aqui manejamos um carro, dirigimos um carro, sim ou não? Quantos fazem isso aí? Levante a mão. Você, quando dirige, você tem que colocar
você tem que colocar a marcha, você tem que ligar o carro, você tem que colocar a marcha, você tem que, ao entrar numa certa avenida direita, você vai colocar a seta, se for a esquerda, a seta para a esquerda. Se você está andando e tem um carro lá na frente que acende a luzinha de trás vermelho, o que é que você vai fazer? Você vai automaticamente diminuir a velocidade, você vai parar. Você faz muitas coisas condicionadas. Você pensa para fazer isso? Porque isso já está onde? No seu caráter, está dentro de você. Mas eu queria fazer uma viagem. Você lembra da primeira vez que você pegou num carro? Ainda consegue lembrar? E se foi no Brasil, naquela época os carros tinham uma coisa chamada embreagem. Lembra disso? Eu tive o prazer de ensinar meus 3 filhos a dirigir. A que tinha mais dificuldade com a embreagem, nunca fez amizade com a embreagem, foi Priscila. Priscila tinha um problema, ela é chateada mesmo com aquela embreagem. Porque ela apertava a embreagem rápido, mas quando ela soltava, era super, super rápido. Meu querido, era cada solavanco. Eu quase fiquei com um problema de coluna. Não é? Mas ela, quando chegou aqui, que viu que os carros não tinham embreagem, ela louvou o Senhor e disse, glórias, né? Entendeu? Hoje todos são bons motoristas. Mas a dificuldade era essa, né? Você fazer isso de maneira mecânica, ou seja, troca marcha. Você não fica pensando, peraí, agora eu tenho que apertar a embreagem. Agora eu tenho que... Estou em segunda, eu estou em que marcha? Não, você faz isso de maneira natural, sim ou não? Isso é uma boa coisa, é ou não é? Agora, você é um homem de Deus, você é um homem de Deus. Você está perto de um homem, diga ele, você é um homem de Deus, diga isso. Oh, glória. Aí você foi ensinado, desde a sua mais tenra infância, que quando passasse uma moça bonita, você tinha que fazer o quê? Olhar. Assobiar já é outra coisa quando a pessoa tem uma tendência para aquelas piadinhas, ou lá em casa, não sei o que e tal, né? Mas eu estou dizendo outra coisa. Estou dizendo que você, pelo menos, foi ensinado o quê? A olhar. Olhar. Você se converte. Você agora é um homem de Deus. E você é casado ou está esperando a sua bênção? E se você está esperando a sua bênção, ela já existe. Geralmente, quando eu digo assim, aos que estão solteiros, a sua bênção já existe, eles ficam muito felizes. Pastor, foi Deus que revelou? Eu digo, meu querido, se você tem 25 anos de idade, e se ela não existisse, a diferença de idade vai ser... Ela deve estar por aí já, né? Seja com 5, 15, 10, ela um dia chega lá. Amém, queridos? Aí você agora é um homem de Deus, você agora não vai estar fazendo essas coisas. Vai, querido! Será que não? Talvez você já está aprendendo um comportamento condicionado. Estou na igreja, estou com a minha esposa, vou colocar um colete daquele no meu pescoço, para não olhar. Mas preste muita atenção, queridos, porque comportamento condicionado só sai com outro comportamento condicionado. Como é que você cria um hábito? Você repete, você repete, você repete, você repete, até que aquilo vira uma característica de caráter. Você continua repetindo, você continua repetindo, você continua repetindo, aquilo entra no teu caráter. Você continua repetindo, aquilo vira um comportamento condicionado. Você está me acompanhando? Eu quero que, à medida que eu for trazendo a mensagem, que você não vá afundando na cadeira, não. Continua, Jesus está voltando, como a gente estava cantando aqui há pouco tempo atrás. Amém, queridos? Homens de Deus tinham comportamento condicionado. Vários homens de Deus. Eles corrigiram muitas coisas, mas deixaram algumas sem corrigir. Por exemplo, os discípulos de Jesus, a maioria deles eram pescadores. Então, pescar era um comportamento condicionado. Acordava, pegava lá as redes, o barco e iam pescar. Possivelmente não faziam isso no sábado, porque eram judeus. Mas os demais dias faziam. Até nos dias maus, que alguém dizia, não vai dar peixe hoje, o clima está ruim, eles iam pescar assim mesmo. Comportamento condicionado. Jesus passa por eles e diz, saiam, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles passam 3 anos e 6 meses andando com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus é crucificado, antes deles receberem a notícia da ressurreição, o que é que acontece com eles? Eles voltam às redes. É um comportamento o quê? Condicionado. É como um piloto automático que te leva de volta, àquele local. E você diz, qual é o problema de pescar, pastor? Nenhum problema para nós, para eles muito.
porque para eles pescar significava esquecer o chamado, abandonar o chamado de Jesus. Quando eles foram chamados para deixarem de pescar peixe para pescar homens, é porque o Senhor tinha um chamado, um sonho para eles. Eles estavam enterrando os sonhos. O profeta Elias, homem poderoso, homem que fez 7 milagres, homem que fazia parar de chover e fazia voltar a chover, um homem que fez descer fogo do céu, ressuscitou criança, fez lá a vasilha ficar dando azeite lá e a panela dando farinha ininterruptamente. Mas esse homem tinha um comportamento condicionado. Quando ele teve uma grande frustração e uma grande decepção, ele fugiu. Você sabe como é o nome de Elias, que as pessoas chamavam ele? Elias o Tesbita. Elias o Tesbita. O que é que significa Elias o Tesbita? É porque ele veio dessa região. E qual é o problema com essa região? Eu não quero falar muito sobre esse assunto, a gente não tem tempo. Mas na época de Esdras, quando Esdras leia a lei e há aquele avivamento pela palavra, se descobriu que uma parte do povo de Deus tinha pecado no sentido de casar com mulheres que não eram do povo de Deus. Eles casaram com mulheres pagãs, mulheres... Eu não quero entrar nesse mérito, isso é uma história do Velho Testamento, mas eu quero explicar que a atitude foi despedir essas mulheres, foi separar famílias. E, historicamente, é como se as pessoas que eram tesbitas, que vinham daquela região, eles conseguiram um argumento que eles não foram obrigados a devolver às suas esposas, porque, de uma certa maneira, encontraram parentesco e aquilo passou. Outra pessoa que tinha um problema como esse, não sei se você lembra da dupla dinâmica Sanbalat e Tobias. Lembra? Tobias tinha esse problema. Qual era o problema? Por ser dessa região, ele tinha dificuldade de explicar de uma maneira clara que era judeu 100%. Elias era um profeta do povo de Deus. Elias estava brigando por Israel, mas o povo lembrava a ele, você é o tesbita. E o que é que significa para mim que ele dissesse que era o tesbita? Absolutamente nada. Mas para ele significava o seguinte, a gente sabe de onde você vem, a gente sabe que a sua origem não é lá esse sangue azul, não. A gente sabe que você possivelmente não era nem para estar aqui. E qual é a reação? Quando ele se frustra, quando ele entra em depressão, ele faz uma oração horrível. Ele diz, chega, Senhor, quero morrer. E ele diz por quê? Ele diz, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele está dizendo, eu a vida toda estou com isso no meu coração atravessado, estou angustiado com isso, isso nunca foi resolvido. Sabe, é aquela coisa de alguém que pega um apelido, pega um nome. Como é teu nome? Como é que você é conhecido? Aquela pessoa que a gente pode confiar, aquela pessoa que inventa muito projeto e não termina, aquela pessoa que é cheio de sonhos, lá vai o sonhador de novo. Desde que eu conheço ele, já inventou 10 coisas. Lá vai o rei da falência. Como é o nome que você tem? Você fala, por que você está falando isso comigo, pastor? Eu gosto tanto do Senhor. Não, querida, é porque nós servimos um Deus que é poderoso para reescrever histórias. Você não pode entrar por essa porta e sair batido, não. Porque você não veio aqui conversar com o pastor Joaquim Júnior, nem assistir nossos irmãos louvar ao Senhor. Você veio aqui se encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é sobre esse encontro que nós precisamos entender, que esse encontro é transformador, divisor de águas. Para a gente entrar num projeto aqui na mensagem que possa nos levar ao fim, eu quero gastar um tempo com vocês falando sobre a vida de Jacó. Poderia ser de qualquer outro, mas eu quero falar de Jacó. Esses homens que citei, como Elias, como os apóstolos, eles passaram por um período de transformação. Elias não morreu naquele zimbro, no deserto, reclamando da vida ou dizendo que queria morrer. Não, Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Os apóstolos que voltaram às redes nunca mais voltaram, mas fizeram história, marcaram sua geração, entregaram sua vida e o evangelho está aqui hoje na nossa mão. Amém, queridos? Teve um homem chamado Jacó, um dos patriarcas, filho de Isaac e de Rebeca. Jacó, ele tinha um irmão gêmeo, porém não idêntico, chamado Esaú. Você sabe que para os judeus, o primeiro filho é o primogênito, e o primogênito era aquele que iria administrar a herança.
O mais novo era quase um servo. Iria participar da herança como co-herdeiro, mas de uma maneira muito desprestigiada. A palavra diz que eles brigavam no ventre e que Deus disse, aí tem duas nações, mas o mais novo dominará sobre o mais velho. Havia uma palavra de Deus, uma promessa para Jacó, que nunca foi observada, até uma certa idade. Aquela palavra é como se passou batido. Quando o Esaú nasce primeiro, a Bíblia diz que Jacó, que é o segundo, nasce com a sua mão agarrada no calcanhar do irmão. Por isso foi dado a ele o nome Jacó. Jacó literalmente significa aquele que agarra no calcanhar do outro. Segunda palavra, suplantador. Terceira palavra, usurpador. Qual é a ideia? A ideia é alguém que está disposto a puxar o tapete do outro, puxar o calcanhar do outro para suplantá-lo, para pegar o lugar que pertence àquele, para que esse lugar fique sendo para si. Você entende ou não? Jacó nasce com esse peso, gente. Jacó nasce com esse nome. E você vê logo na caminhada desses dois que havia uma predileção no lar. Como isso às vezes prejudica nossos filhos. Isaac gostava mais de Esaú, mas Rebeca era louca por Jacó. Jacó era o menininho da mamãe. Já ouviu falar? O menininho da mamãe pode tudo, querido. É uma coisa tremenda. E como isso fez mal a esse rapaz? Fez com que ele crescesse e ele aprendesse a ter as coisas, sabe como? Tomando no tapa. Na força do braço. Se você não me dá, eu vou arranjar um jeito de tomar isso de você. E acontece isso, queridos. Ele começa a ter um comportamento condicionado. Diga essa palavra. Quando Jacó atuava, ele pensava, se você não me dá por bem, eu vou planejar alguma coisa para tomar de você. Vou puxar até o calcanhar. Gênesis 25, versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, ou seja, um apelido que foi dado aos descendentes de Esaú. Passaram a ser edomitas. Por quê? Porque são aqueles que venderam a primogenitura por um cozinhado vermelho, um churrasco assim meio, talvez, ao ponto, né? Negócio meio desse tipo. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ou seja, o irmão dele, Esaú, estava com fome e disse, rapaz, estou com tanta fome, você pode me dar um pouco desse churrasco aí? Ele disse, mas é brincadeira. Você está pensando que você está naquela igreja vida com vida? Que o churrasco de um é o churrasco do outro, que a dor de um é a dor de outro. Meu querido, você está na Jacolândia, é outro lugar. Chama-se Jacob Land. Aqui é diferente. Aqui o negócio, a lei é outra, mas é brincadeira. E o sem noção do Esaú, sabe o que ele fez? Não. Vendeu. Hebreus diz que ele depois tentou com lágrimas, não deu mais jeito. Está acompanhando a história? Ele faz essa confusão, não diz nada ao pai. Mas eu acredito, a Bíblia não diz, que ele diz à mãe. Você diz, por que você crê nisso, pastor? Por causa do que aconteceu depois, a maneira que a mãe atuou. Veja o capítulo 27, versículo 1. Tendo-se envelhecido Isaac, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho, não sei o dia da minha morte, agora, pois, toma tuas armas, tua aljava, teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-a para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Esaú tinha vendido, sim ou não? Ele contou ao pai. Jacó tinha comprado, contou ao pai. Veja que a família é de patriarcas. Você diz, mas pastor, que negócio é esse? É porque o comportamento condicionado, seja bom ou ruim, vai passando de geração a geração. O patriarca primeiro aqui, que começou essa história, se chama Abraão. Abraão, por 2 vezes, mentiu, dizendo que Sara não era sua esposa. Deus teve que intervir no negócio. Um comportamento condicionado. Você sabe o que foi que Isaac fez? A mesma coisa. Num dia estava em apuros,
Mentiu que Rebeca não era sua esposa. Eram uns caras que gostavam de casar com mulher bonita, mas na hora H não protegia a mulher bonita. Você entendeu ou não? Não é como eu, porque eu casei com a mulher mais bonita do universo. Mas não venha para cima dela não, que aqui o leão da tribo de Judá se levantará. Você entendeu? O leão da tribo de Judá, Jesus, eu estaria orando com ela para que... Nessa hora, queridos, a mãe de Jacó avisa para ele. Jacózinho, corre aqui. Você não me disse que vendeu lá a primogenitura, que comprou a primogenitura? Eu comprei. Olha, aconteceu isso. Vamos combinar aqui um plano familiar. Fazermos trampas, armadilhas, confusões. Versículo 15 do Gênesis 27. Tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa. Vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço, porque Jacó era imberbe, não tinha barba, não tinha pelos. E o Esaú era aquele homem mais cabeludo, sabe, que parece um russo. Não tem homem assim que é cabeludo nas costas, nos peitos, em todo lugar? Já viu esse tipo de homem, não? Conhece algum desse? Esse que vos fala. Eu sou desse modelo mais para Esaú, né? E Jacó não, era aquele que não precisava nem de se raspar para tirar foto para o Instagram, six packs. Ele já estava todo lisinho. Mas aí o pai dele não via e o pai dele ia querer pegar na mão dele para ver se tinha pelo. Aí olha o que acontece aqui com a história. Com a pele dos cabritos, versículo 16, cobriu as mãos, a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Ou seja, mentindo como assim? Descaradamente, negócio... Que coisa, meu Deus. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Você vai ler em casa, não tenho tempo de ler tudo. Isaac fica assim, puxa vida, mas a voz é de Jacó. Aí ele pegava e dizia, mas o corpo é de Esaú. Abençoou. Deu uma confusão enorme. Quando Esaú volta, sabe o que aconteceu. Pede uma bênção ao pai, e a bênção que o pai dá é que ele vai servir o irmão. Aí olha o que acontece no capítulo 27, versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então eu matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Você viu a confusão que aconteceu? Você fala, por quê, pastor? Uma família toda com comportamentos condicionados a não agir de uma maneira correta. Títulos dele. Quais eram os títulos dessa família? Patriarcas da fé. Ele disse, o que é que você quer falar com isso, pastor? É que eu não estou aqui hoje para saber teu título. Eu não sei se você é pastor, pastora, líder de GE, líder de ministério, guitarrista, tocador de bateria. Eu não me importo com nada disso. Isso é bênção, glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Eu quero saber o seguinte, para onde está condicionado o teu comportamento? Isso vai mexer com você, meu filho, com você, minha filha, e vai mexer com sua geração futura, com seus filhos. Há um trecho que eu li há muitos anos atrás, que eu nunca esqueço, que diz assim, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Papai e mamãe, você tem que entender isso. Você pode falar, você pode dizer o que for, mas as suas atitudes vão falar profundamente ao coração do seu filho. Na trajetória de Jacó para a casa do tio dele, Labão, Deus balança ele, porque Deus é muito amoroso, não é? Deus trouxe você aqui para dar uma balançada em você. Você sabia disso? Você fala, por quê, pastor? Porque Ele te ama. Naquela estrada, querido. É como se Deus dissesse assim, Jacó, desiste desse comportamento condicionado. Eu tenho um propósito para você. Eu tenho promessa na tua vida. Eu tenho promessa na tua vida, Jacó. Eu tenho promessa. Olha o que é que acontece, querido. Gênesis 28. Jacó para, vai dormir no local e sonha.
Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. Promessa. Deus estava dizendo que aquela terra ele ia fazer o quê? Ele ia dar para ele. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Mas parece que nada mudou. Porque quando a gente vem aqui na igreja, você ouve uma palavra, você vai no seu grupo pequeno, no GE, você ouve uma palavra de Deus, Deus te dá uma promessa. Muitos de vocês estão aqui embaixo de uma promessa. Quando termina aquela promessa, ao invés de ele dizer assim, Deus, então me oriente, me fale o que é que eu faço, eu acabei de fazer uma coisa horrível, eu enganei meu irmão, enganei meu pai, eu estou fugindo. Como é que eu vou ser dono dessas terras? Eu não tenho nada. Eu sou um fugitivo, me ajude, eu quero mudar essa história. Ele não faz isso, não. Ele tem um ato religioso. Ele pega pedras, coloca uma em cima da outra, e ele diz, o nome desse lugar agora vai ser Betel, casa de Deus. E vai embora. Quantas vezes a gente não faz isso, queridos? A gente vem na igreja, recebe uma oração, dá uma oferta, diz, essa palavra é para mim, eu recebo em nome de Jesus. Tem uns irmãos que tem até um jeito assim de receber diferente. Tem uma mão assim no negócio. Eu recebo, pastor! E está feito, está recebido, as pedras estão lançadas. O lugar agora se chama Betel. E lá vou eu para a casa de titio Labão, continuando do mesmo jeito. Você me acompanha? Ele chega lá, se apresenta ao tio. O tio diz, tá bom, vamos ficar por aqui. E ele conhece as primas. Uma se chama Leia, tem lugares que se chama Lia, algumas traduções, e uma se chamava Raquel. E ele gostou de Raquel. Gênesis 29, 16. Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais moça, Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu, trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder casar com Raquel. O que é que estava em ação de novo? Comportamento condicionado. Eu compro primogenitura. Está entendendo? Eu compro guisado. Eu compro mamãe. Eu compro a mulher que eu gosto. Você entendeu? Você orou, Jacó, se é para você casar com Raquel? Não. Para que orar, ser uma confirmação dessa? Ela é bonita de rosto e de corpo. Hello! Isso é uma matriarca, um negócio impressionante. Só que tem um problema, queridos. Deixa eu explicar para vocês. Existe uma lei que Jesus nos ensinou, que é assim, com a medida que você mede, você será medido. Quando a gente faz esses tipos de coisa, você parece que atrai gente que faz a mesma coisa. Às vezes eu estou com um irmão na igreja, pede aconselhamento, e ele começa a falar comigo, pastor, eu fiz uma sociedade com uma pessoa, é bem verdade que meu discipulador falou comigo, olha, se a pessoa é julgo desigual, mas na hora eu não entendi muito bem, eu fiz, pastor, e fui para lá, e fui para cá, e o senhor não sabe dar maior, e eu fico escutando aquilo, e eu digo, ele vai dizer que o cara enrolou ele. Eu fico pensando ali. Aí ele diz, o senhor não sabe? Aí ele me conta. O cara me enrolou. Eu não digo nada ao irmão, não, porque eu tenho que consolar o irmão. Tenho que dar uma palavra para que o irmão quebre o comportamento condicionado e vá em frente. Entendeu? Mas dentro de mim eu fico pensando, por que é que você atrai esse tipo de gente? Esse pastor, não é para a gente evangelizar? Evangelize o mundo todo, por favor, começando da sua casa. Mas eu estou falando para fazer sociedade, para fazer negócio, para fazer acordo. Ele estava fazendo um acordo aqui com titio Labão enrolão. Aí olha o que acontece, queridos. Gênesis 29, 21. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão, cadê minha mulher? Paguei tudo. O tempo combinado já passou e agora eu quero o quê? Casar com ela.
Labão deu uma festa de casamento. Convidou toda a gente do lugar. Festa de judeu. Geralmente começava cedo, terminava tarde. E era regada a quê? Vinho. Jacó feliz, 7 anos de trabalho. Deve ter sido churrasco e vinho até não sei que hora. Casou. Naquela noite, Labão pegou Léia e a entregou a Jacó. E Jacó nem notou. E teve relações com ela. Versículo 25. Só na manhã seguinte, quando Jacó acordou, que ele olhou para o lado, ele fez: "Oh! O que é que você está fazendo aqui, mulher?" Ele descobriu que havia dormido com Léia. Aí ele foi procurar aquela delegacia do consumidor. Lembra? Não tinha. Então ele foi reclamar diretamente com Labão. E ele disse: por que o senhor fez uma coisa dessa? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o senhor me... Ora! Engano chama. Engano, que nós temos que entender essas coisas. Vida santa chama vida santa. Gentileza chama gentileza. Fidelidade chama fidelidade. Traições chama traições. Passar mais 7 anos trabalhando até casar com a outra mulher. E você sabe, eu não vou ficar lendo tudo aqui, você vai ler em casa. Tá bom, querido? Para você poder também ter um homework, ok? O que é que acontece, meu querido? O que acontece é que ele faz tudo de acordo com os costumes da terra. Ele casa com Léia. E Léia, ela tinha muita fertilidade. Tinha filho um atrás do outro com uma certa facilidade. Raquel era o quê? Estéril. As duas tinham servas. Então as servas também dormiam com Jacó. E Jacó tinha filhos. E Raquel chora para ser mãe, até que ela consegue ser mãe. Mas você imagina a confusão. Raquel brigando com Léia, Léia brigando com Raquel, as servas brigando uma com a outra, uma confusão tremenda. E Labão e os cunhados dizendo assim: esse Jacó, olha, eu vou dizer uma coisa, é um enrolão, viu? Um sujo falando do mal lavado. Era uma família maravilhosa, impressionante. Jacó resolve ir embora, faz um acordo com o sogro, faz uma maracutaia, que é difícil de explicar para vocês, uma história que o gado que for malhado é meu, que não for é teu, e colocou lá umas canas, que o sol quando batia, que olhava para o gado, parecia que estava tudo malhado, e ele, olha, Jacó, antes do encontro com Deus, ele podia morar numa cidade do Brasil, chamada Brasília, ele ia dar certinho. Eu acho que ele ia ser o líder do Congresso. O que é que a gente faz com Jacó, hein, querido? Pergunta quem está do seu lado. O que é que a gente faz com Jacó? Será que... Jacó, você está aqui? Não, glória a Deus. Deixa eu te explicar uma coisa, queridos. Jacó surge, é um negócio impressionante. Vez por outra, Jacó dá uma palavra, assim, um negócio, sabe? Porque é a vida. A vida ensina a gente a ser um pouco jacobino. Não é? Às vezes o menino está em casa crescendo, o pai diz: seja besta não, rapaz. Eu não quero que você brigue. Mas se tocar em você, dê lá a mãozada. Não chega em casa por baixo. O menino encontrou um negócio na rua, um dinheiro. Aí encontrei, pai, fui dar ao professor. O quê, menino? Achado não é roubado. Heresias capítulo 3, versículo 12. Os jacozinhos vão surgindo, rapaz, é um negócio impressionante. Aí você diz: como é que a gente faz, pastor? A gente tem que entender uma coisa. Tem alguma coisa disso na gente? Não estou falando dessas enroladas, estou falando dessas coisas de você fazer na força do braço. Eu faço porque eu aprendi. Uma mulher bonita passa, eu olho para ela. Se eu vou no computador, se tem um pop-up, eu sei que não é para entrar naquele site, mas a minha mão, não sei, parece que ela anda... É daquela família Adams, aquela mão que tem vida própria.
Você fala, como é que a gente faz, pastor? Jesus ensina. Quer ouvir? O machado está posto à raiz. Tem que cortar, filho. Para reprogramar. Tem que fazer de novo. Tem que reconhecer. Tem que entender isso. Eu, quando olho para trás, anos da minha vida, bem mais jovem, quando eu era comerciante, teve épocas da minha vida que eu acredito que eu achei bem parecido com Jacó. Não com essas coisas, mas com outras coisas, porque precisava de vencer a concorrência, até que Deus me tratou. Eu agradeço a Deus que Ele me tratou quando ainda era comerciante. Quando ainda deu tempo de mudar. Ainda deu tempo de perder para ganhar. Ainda deu tempo de dizer às pessoas, eu estava errado. De dizer isso diante da igreja, diante do povo, diante de quem me conhecia como um comerciante de destaque naquela cidade. Dá tempo se você quiser. Um divórcio não acontece do dia para a noite. A gente escuta tanta coisa triste hoje em dia, de todo tipo. Nas igrejas, em todo lugar. E nos últimos tempos temos tido um problema com suicídio pastoral. Cada semana você vê uma história. Pastores jovens, em frente de igrejas grandes. E você fala, o que acontece, pastor? Caráter de Jacó colocado no meio do povo como se fosse uma coisa de Deus. Você é vencedor, você tem que ganhar, você Então eu começo a entender o seguinte, para essa igreja aqui ter sucesso, a gente tem que dobrar de membros a cada tempo. Então temos que aumentar. Mas os membros que estão vindo, não é membros, é que a gente fez uma campanha para sortear uma motocicleta para quem trouxer mais visitante, e aí os irmãos ficaram cheios do espírito de cobiça e saíram trazendo gente de tudo que é canto, seja das igrejas dos outros, de quem for, e a gente daqui a pouco está inchado e não cresceu. Porque o crescimento dessa igreja que é profetizado aqui repete comigo, conquistar, consolidar, edificar, enviar e acompanhar. Nós não temos pressa, porque temos toda a pressa. Às vezes a gente cobre igrejas em tantos lugares, temos igreja em Londres, temos igreja em Bogotá, temos igreja no Rio de Janeiro, essa igreja e tantas outras. E às vezes uma das nossas igrejas dá uma engalhadazinha no crescimento numérico. E o pastor às vezes fica conversando comigo um pouco apreensivo. Eu digo, olha, meu irmão, eu não ligo para quantidade. Não liga para a quantidade, pastor, não. Que alívio. O senhor liga para quê? O senhor liga para a quantidade. Mas o senhor liga para a quantidade. Eu disse, não ligo para a quantidade. E o senhor liga para quê? Para a quantidade. Então, pastor, não estou entendendo nada. Eu digo, não, porque na Bíblia, fala da igreja primitiva que crescia. Eles tinham unidade. E eles tinham qualidade. Unidade porque tudo que eles tinham era em comum. Era proibido passar fome naquele lugar. Todo mundo se ajudava. Eles tinham qualidade porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esses dois elementos produzem naturalmente crescimento, quantidade. Deus ia acrescentando o número dos que iam sendo salvos. Então eu não me preocupo com quantidade. Como é que você não se preocupa? Eu não quero que meus pastores, que meus líderes, que vocês fiquem aqui enlouquecidos, tendo que em qualquer local agarrar a pessoa. Não, façam isso por amor. Evangelizem. Você gosta dessa igreja? Essa igreja lhe abençoa. Essa igreja, você viver vida com vida, viver num local onde a dor de um é a dor de todos, a bênção de um é a bênção de todos, isso lhe anima? Então, mostre isso, fale isso com as pessoas, mas principalmente viva isso. Amém, queridos? As pessoas, quando chegarem aqui, se eles encontrarem essa verdade, eles vão dizer, eu quero ficar. Aí vai crescer, naturalmente, saudavelmente. Me faça entender, sim ou não? Então, tudo isso que eu estou dizendo, queridos, é para levar ao seguinte, nós precisamos reprogramar a nossa mente, porque do jeito que você pensa, você é. Ai, pastor, lá em casa é horrível. Eu já ouvi muitas irmãs falar isso comigo. Esse homem não tem jeito, pastor. Eu digo, por quê, minha irmã? Faz 20 anos que eu todo dia bato na mesma tecla, falo com ele, digo a ele. Ele não muda, pastor.
Eu digo 20 anos, 20 anos. E você continua com a mesma estratégia? Sim. Você não notou que não deu certo? Até agora não deu certo. 20 anos você está na mesma tecla. Você quer que ele mude? Quero. Não seria o caso de você mudar, minha querida? Entende o que eu estou falando, sim ou não? Homens, tem homens que chegam para mim, marca appointment para falar comigo. A minha esposa, pastor, não cozinha para mim. Teve um irmão que veio com isso. Eu queria só que ela cozinhasse para mim. Eu digo, vamos sentar aqui, bora. Você namorou com ela? Namorei. Você namorou com ele? Namorei. Você noivou com ela? Noivei. Você noivou com ele? Noivei. Casaram, sim. No contrato estava de você cozinhar para ele? Não, nunca disse. Eu disse ele que não sabia nada de cozinha. Tava, mas eu espero, porque minha mãe é uma excelente cozinheira. Então é o caso de você trazer mamãe. É uma outra história. Aí você diz, e daí? Às vezes a mulher não cozinha porque ela vive aqui na América e ela entrou num comportamento condicionado de todo mundo trabalhar em casa. Para todo mundo trocar dólar por hora. Porque descobriram que se trabalhar 8 horas, ganhando X a hora, 8 vezes X dá 8X. São bons de matemática. E se uma semana de trabalho tiver 5 dias, 5 vezes 8 dá 40, 40X. Imagina os dois trabalhando, hein? 80X. A televisão vai ficar cada dia mais fininha. E cada dia mais grandinha. Coisa boa. Carrinhos melhores. Criancinhas sem ninguém. Crescendo com seus iPhones. Com seus tablets. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Quer que ela cozinhe? Quero. Baixa o padrão, meu filho. Diga assim, eu vou trabalhar e vou sustentar a casa. Eu não sei cozinhar. Não tem problema. Eu vou pagar um curso para você aprender, você vai fazer. E vou lhe animar. Toda vez que você trouxer para mim uma gororoba, eu vou comer dizendo que coisa boa, oh, coisa linda, eu gosto muito e tal. Quero entrar nessa história de maneira prática. Você quer, sim ou não? Para mudar um comportamento condicionado, você tem que aceitar que você está tendo um comportamento condicionado que não é correto, não é bom, não está trazendo bons resultados, não é positivo e, por último, não parece com Jesus. Se você não reconhece isso, eu não estou dizendo em toda a sua vida, em áreas. Em áreas. Tem gente que vai bem numa área, bem noutra, mas tem uma área que apanha do inimigo. Estou falando desta área. É você que tem que reconhecer, porque o trabalho que eu vou falar agora, quem vai fazer? É você. Amém, queridos? Romanos 12, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Diga essa palavra. Como? Diga mais uma vez. Renovação da vossa mente. Qual é o resultado quando eu renovo essa mente? Eu experimento. Experimento o quê? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Anima quem está do seu lado e fala assim, Deus te ama, pensa bem de você, a vontade dele para você é boa, agradável e perfeita. Diga, receba em nome de Jesus. Por causa do adiantar da hora, vocês têm todos os versículos na mão. Eu quero, me dê a permissão de eu contar e depois você confere. Pode ser? Jacó foge, vai-se embora. 2 mulheres, 2 escravas, cheio de menino. E a esposa que ele mais amava, que era Raquel, rouba do pai o ídolo do pai. E foge. Então o pai vai atrás de Jacó, vai atrás de Raquel, vai atrás, dizendo, eles roubaram o meu ídolo, me roubaram, eu vou atrás. Jacó está indo embora. Ele escuta uma notícia, teu irmão, Esaú, lembra dele? Ouvi falar, pronto, está vindo conversar com você, um assunto antigo aí que vocês têm para colocar em dia. Então Jacó foi colocado num local maravilhoso.
é um local que você se sente cercado por todos os lados. Quando a gente está nesse lugar, é um momento assim que alguém chega para a gente e fala assim, agora só Deus. Já ouviu essa expressão, não? Agora, diga aí assim, bem penoso, quando você olha uma pessoa assim, você fala assim. Eu tenho duas preocupações com isso. A primeira é que sempre é dito como uma maneira desesperadora, ou seja, meu filho, você está frito, viu? Você está em péssimas mãos, porque agora só Deus. A outra perspectiva que eu tenho é o seguinte, alguém diz assim, agora só Deus, eu deveria dizer assim, aleluia, uau, eu estou em excelentes mãos. Se você tem hoje aqui um problema, se Deus está te levando para um lugar que alguém está dizendo a você, agora só Deus, tua saúde só Deus, teu casamento só Deus, os teus documentos nesse país só Deus, você chegou nesse lugar que eu quero falar. É fantástico, é um lugar que se é só Deus, Deus vai agir, porque Deus não divide honra. Quando Jacó chega nesse lugar, a palavra de Deus diz que ele deixou tudo, deixou as mulheres, deixou os filhos, deixou o gado, deixou tudo e foi para um lugar chamado Vale de Jaboque, também conhecido como Peniel. E nesse lugar ele teve um encontro com Deus. Um anjo lutou com Jacó. E aí eu quero trazer para vocês de maneira prática. Você está aqui, não está? Jacó luta para ser abençoado, mais do que ele lutou toda a sua vida para ter as coisas que ele teve. Você está aqui, meu irmão, minha irmã, porque você é um guerreiro, você é uma guerreira. Possivelmente você nasceu nesse país, amém? Seus pais trouxeram você então. Ou talvez você é filho de um americano que já está aqui há 300 anos, desde o começo da fundação desse local. Mas se você é um imigrante, você veio para cá, você pegou um avião, você veio tentar a vida, você é um guerreiro, sim ou não? O que é que você veio fazer aqui? Você acreditou que tinha um lugar o quê? Melhor para você. E você batalhou e você batalha. Tem pessoas, eu não conheço todos vocês, mas eu conheço a igreja. Nossa igreja, quando você soma as pessoas daqui, as pessoas de Doral, português, as pessoas de Doral, espanhol, Naples, quando a gente olha tudo isso, nós temos mais de 1.000 e poucas pessoas envolvidas nisso. É muita gente. A maioria dessas pessoas eram pessoas que às vezes chegaram aqui com algum tipo de diploma. Chegaram aqui como advogados, chegaram aqui como médicos, chegaram aqui como dentistas e não podiam e nem puderam naquele momento exercer a sua profissão. O que é que eles fizeram? Eles pegaram o que apareceu. Qualquer serviço braçal foi digno para lutar. Sim ou não? Quantos dias de choro? Quantos dias de dúvida? Quantos dias dizendo, meu Deus, foi para isso que eu vim aqui, mas segurou a onda. Sim ou não? Você precisa entrar num quarto e brigar no bom sentido com o Senhor e dizer assim, eu preciso ser tocado por Ti. Eu quero saber por que é que eu tenho esse comportamento condicionado. O que foi que houve? Me revela. Onde é que isso começou? Começou num abuso quando eu era criança? Começou porque eu venho de uma família onde eu aprendi isso. Começou porque eu vi meu pai quebrar, falir tantas vezes que eu disse, eu não vou mais passar fome na minha vida. O que foi que aconteceu? Fala com o Senhor, Ele vai falar com você. Encontra essa fonte. Encontra essa coisa que te amarra como um elástico. Porque se fosse como uma corda, você estaria amarrado próximo ao ponto. O elástico permite que você caminhe por um tempo, mas chega a um ponto que sobresterça e ele puxa de volta. Então, luta pelo Senhor. A Bíblia diz que Jacó lutou com esse anjo. E o anjo dizia, deixe-me ir, porque o dia já desponta. E Jacó lhe respondeu, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Fala assim, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Qual era a bênção que Jacó queria, queridos? Qual era a bênção? Será que Jacó queria mulher? Não, já tinha. Filhos, dinheiro, bens. Qual era a bênção que Jacó queria, queridos? Ele estava dizendo assim, eu estou cansado.
Eu estou cansado de fazer as coisas com minhas próprias mãos. Estou cansado disso. Eu quero que você me abençoe. Muda meu caráter. Me toca, me quebra, me faz de novo. Segunda coisa importante, queridos, é que não dá para estar nesse lugar se você não abrir o jogo. O anjo do Senhor pergunta assim: qual é o teu nome? Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o anjo de Deus sabe seu nome ou não? Claro que sabe. E por que o anjo chega para ele e diz: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Eu estou em Gênesis 32, 27, se você desejar acompanhar. Aí o anjo diz assim: vou mudar teu nome, Jacó. Você vai ser, a partir de hoje, Israel. A gente vai mudar essa história. Israel, de uma maneira literal, é aquele que contende com Deus e com os homens e prevalece, mas de uma maneira aplicativa, é aquele que, a partir de hoje, vai lutar, porque ele faz questão de Deus na vida dele. É aquele que está dizendo assim: eu estou cansado de lutar com os homens, mas eu agora preciso do Senhor. Eu quero a tua bênção. Eu não vou andar mais sozinho, não vou fazer na força do braço. Mas para isso ele teve que abrir a boca dele e falar assim: o meu nome, anjo, é aquele que pega no calcanhar do outro, aquele que puxa o tapete do outro, aquele que é suplantador, aquele que é usurpador. Esse foi o caso de Jacó. Se você tivesse que falar com o anjo hoje, o que é que você ia falar? O que é que a gente ia falar, queridos? É preciso que eu e você, a gente entre nesse lugar e você diga: Senhor, meu nome é esse. Ele vai mudar teu nome hoje, você acredita? Outra coisa muito importante, querido: todo homem de Deus tem marcas. Apóstolo Paulo, há um momento que ele fala assim: eu recebi 99 açoites, né? Ele fala 100 açoites menos um. E ele diz: agora ninguém mais me moleste, porque eu trago no meu corpo o estigmata, a marca de Cristo. O homem de Deus tem que ter a marca de Cristo nele. Tem que ter a marca, tem que ser um homem marcado. Tem que ser um homem marcado pelo Senhor. Tem que ser alguém que se tornou imprestável para o mundo. Eu sou honesto com vocês. Se vocês quiserem divulgar essa história, digo: o pastor Júnior disse que era imprestável. Sou mesmo. Eu estou assim, prejudicado, no bom sentido. Você fala: como, pastor? Se eu tirar o Senhor Jesus da minha vida, se eu tirar Deus da minha vida, eu não sirvo mais para nada. Não dá. Eu estou marcado, programado para ser servo, para ser discípulo, para segui-lo, seja nos tempos de alegria, nos tempos de tristeza, nos tempos de louvores, nos tempos de críticas, nos tempos de abraços, nos tempos de apedrejamento. Ele me marcou profundamente. Não consigo abandoná-lo. Quando o anjo viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Jacó ficou com um problema na coxa, ele ficou manco. Antes ele corria, né? Agora não dá mais para correr. Jacó agora tinha que andar o quê? Mais devagar. Ele cumpre o que Jeremias 31, 33 diz: porei minha lei no íntimo deles e gravarei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus quer gravar a lei dele no seu coração. Para não ter assim, por exemplo, eu estou numa situação, aparece uma tentação, o que vai aparecer é o que está gravado no meu coração. O que está gravado no meu coração. Eu viajo com a minha esposa, eu tenho que ver o que está gravado no meu coração. Eu viajo sem a minha esposa, eu viajo sozinho. Mas o que é que está gravado no meu coração? Está gravado que eu nunca estou sozinho. Toda hora o Senhor está comigo. Então, o meu comportamento, a minha conduta, tem que ser como o Salmo 19,14, que diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, porque o Senhor está presente. A tua presença, Senhor, Redentor e Rocha minha. Ou seja, por que é que eu vou pensar? Por que é que eu vou falar?
coisas que agradem ao Senhor, porque Ele está presente. Às vezes a gente acha que ao sair por aquela porta, você deixou Deus aqui dentro. Deus não é homem, querido, para a gente trancar Ele num quarto desse. Último ponto. Ele muda completamente a sua atitude. Ele era apressado. Em Gênesis 32, 31 diz que ao nascer do sol, ele atravessou Peniel mancando por causa da sua coxa. Jacó agora, há um outro versículo que diz que ele aprendeu a andar no passo do gado. Não tem mais correria. Sua família está andando devagar? Você quer ficar rico? E a família está andando devagar? Desiste disso. Fica com a tua família. É melhor que você ande mais devagar e ande junto do que você andar mais rápido e ficar sozinho. A corrida cristã é uma corrida maratona. Nós não corremos 100 metros rasos. É uma corrida de resistência. Para que lá no final a gente possa dizer como Paulo disse: eu combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Ele muda aquela intenção dele, sabe? Gênesis 33, e ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Já pensou? Ele antes era altivo, ele antes queria tomar as coisas do irmão, mas agora a Bíblia diz que ele chega para o irmão e ele se ajoelha diante do irmão 7 vezes. Você entende para o judeu o que significa 7? É um ciclo completo. Ele estava dizendo ao irmão assim: eu quero estabelecer o seguinte: eu sou o teu servo. Você lembra daquela história da primogenitura? Me perdoe. Eu vou me ajoelhar 7 vezes para que você entenda que eu não sou apenas teu servo, eu sou completamente teu servo. Aí veja a reação do irmão em Gênesis 33, 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Eu já imaginei essa cena de várias formas. Uma delas que eu imagino é o seguinte: ele se ajoelhou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, quando ele se ajoelha, ele ainda está no chão, Esaú se joga nele. Quem está ajoelhado para receber um abraço, quem vai abraçá-lo tem que se ajoelhar também. Eu disse há pouco tempo que enganação atrai enganação. Orgulho atrai orgulho. Arrependimento, humildade, restituição atrai a mesma coisa. Amém, queridos? Jacó passou a vida toda querendo enriquecer, queridos. Quero terminar com esse versículo. Gênesis 32, 17. Ao que ia à frente deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrasse com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Queridos, esse homem passou a vida toda pensando: como é que eu faço para ficar mais rico? Como é que eu faço para tomar do outro? Como é que eu faço para tomar de Labão? Como é que eu faço para tomar do meu irmão? Como é que eu faço para ficar com a herança de meu pai? Quando esse homem tem um encontro com Deus, quando esse homem quebra o comportamento condicionado, a primeira atitude desse homem é dar. E a segunda atitude, se humilhar. Deixa eu orar por você, vamos ficar de pé. Quero orar por você. Quero fazer um apelo aqui hoje. Eu disse que parte da gente reprogramar um comportamento que nós entendemos que é inadequado é confessar. É dizer: Senhor, eu preciso mudança nessa área da minha vida. Senhor, nessa área aqui, eu não pareço com o teu filho Jesus. Nessa área aqui, eu estou muito diferente do teu filho Jesus. Te agradeço porque o Senhor trabalhou essa área, trabalhou essa área, e eu permiti, mas hoje eu quero te dizer que eu nunca deixei o Senhor entrar nessa parte da minha casa. Nós cantamos um cântico aqui que dizia: pode entrar na minha casa e você pode mudar as coisas de lugar. Não é? E eu imagino que você imagina o que significa isso. Alguém que entra na casa de alguém pode mudar as coisas de lugar, é porque é o dono. É alguém que tem esse poder.
De chegar, pegar o sofá que está numa sala, colocar na outra sala, pegar a geladeira, abrir, pegar aquele quartinho lá dos fundos, que está trancado a 7 chaves, abre aquele quartinho, tira o que está dentro, vê o que serve e o que é entulho para jogar fora. Então é isso que eu estou falando para você. Dá a chave da tua casa ao Senhor Jesus. Dá assim, olha aqui, Senhor. Entra. E eu não quero que o Senhor fique só na sala, não. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. Eu quero que o Senhor vá lá nos quartos que estão escuros, aqueles que estão ocultos, aqueles que têm segredos, aqueles que guardam coisas. Eu quero pedir que o Senhor seja o dono da minha casa. Muda as coisas de lugar. Limpa, faz o que o Senhor quiser. Então o apelo que eu estou fazendo hoje para nós é nesse sentido. Para que a gente, quando sair por aquela porta, saia entendendo que um ato foi feito e um processo se inicia de reprogramação de mente, retirando conceitos antigos e colocando os conceitos da palavra. Se o Senhor te toca num ato de confissão, eu preciso melhorar nessa área, vem aqui à frente, não para mim, mas para Ele, em nome de Jesus. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de Senhor Jesus, o Senhor nos conhece, sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Tenho aqui à frente, Senhor, irmãos e irmãs que estão dizendo assim: eu não quero mais isso, acabou. Eu não quero repetir história de fracasso. Eu não quero repetir histórias que minha mãe era assim, minha avó era assim, meu pai era assim, meu avô era assim, e eu sou você assim sempre. Não, Senhor, porque temos como Pai a Ti. O Senhor muda a nossa história, o Senhor reescreve a nossa história. E eu quero pedir que cada pessoa que está aqui, Senhor, cada uma, seja tocada pelo Teu Espírito neste momento. Eu te peço em nome de Jesus. E peço por esses que têm a coragem de vir à frente. Contempla esse ato, contempla essa atitude. Fala com eles, meu Deus. Fala ao coração, mostra o ponto onde tudo começou. Desfaz, Senhor, esse novelo. Desfaz, Senhor, esse engano, Senhor. Mostra o ponto. Mostra, você tem esse comportamento, porque nesse dia, nessa hora, você recebeu isso, você passou por isso, você entendeu isso e você começou a agir assim. Mas hoje o Senhor está me dizendo que está reescrevendo essa parte da tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Quero profetizar aqui homens e mulheres de Deus que vão se parecer com Jesus cada dia mais, que vão ter e transmitir o bom perfume de Cristo. Quero abençoar cada um de vocês, abençoar a igreja, abençoar a tua casa, tua família, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Vamos terminar esse momento orando um pelos outros. Você está perto de alguém, se aproxima, faça uma oração pequena, curta, mas abençoe a vida, profetize tempo novo, em nome de Jesus.